Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 17 de fevereiro. Ibovespa apresentou alta de 1,67%, conseguindo fechar acima da máxima desse topo, já comentada, a zona de resistência já comentada no pregão na última videoanálise. Com esse fechamento e essa sombra superior dá um indício de perda de força nesse movimento de subida, com a possibilidade de fazer uma sinalização de falso rompimento, que é quando no pregão seguinte, após um fechamento acima da resistência, já volta para baixo e até mesmo vindo para baixo da mínima do pregão de hoje, 40.957 pontos. Essa seria a sinalização um pouco mais relevante de ter realmente um movimento de correção aqui no gráfico diário, um movimento de baixa, dentro ainda de uma tendência de alta, podendo vir a buscar justamente o teste dessa linha de tendência de alta aqui no gráfico diário. Mantendo-se acima desse patamar, ou seja, no G60, gerando sinalização de alta acima dos 41.444 a 41.280, fundo ascendente, aumentará a chance de dar continuidade ainda ao movimento de subida, na chance de chegar aqui a testar efetivamente a resistência do gráfico semanal, localizada em 42.749 pontos. No mini índice foi um dia em mudança de 1 em G16 para 1 em J16, aí quando isso acontece geralmente há um gap aqui quando se usa a série histórica sem ajuste, e aí quando isso acontece ou eu passo a utilizar o gráfico aqui sem necessariamente usar com ajuste, ou seja, na realidade usando o gráfico com ajuste, ou mesmo eu opto por usar o gráfico efetivo do contrato em J16. Então tivemos um dia de alta, levemente de alta, 1,09%, levemente no sentido do tamanho do candle, apresentando um sinal de reversão dos candles chamado de estrela cadente. A perda da mínima de hoje reforça 41.675, reforça a chance de vir a ter um movimento para baixo aqui no gráfico diário, trazendo a possibilidade de se trabalhar a favor mais um pouco da tendência, principalmente num gráfico de 10 minutos, de topos descendentes ao vir para baixo dos 41.675. No pregão de hoje eu cheguei a recomendar uma série de operações na ponta vendedora, executei 3 operações, fiquei no pregão de hoje mais voltado devido à expectativa que eu estabeleci antes do pregão de fazer nova máxima no pregão de hoje, mas com boa chance de acontecer alguma sinalização de reversão, ou seja, de não ter um movimento tão consistente para cima. Terminou tendo esse movimento consistente e o sinal de reversão veio muito mais para tarde, ou seja, já nas 2 últimas horas de pregão. Então, no decorrer do dia, primeiramente, a recomendação que eu fiz aqui na ponta vendedora foi nesse candle, na perda dessa mínima, executada, sempre informo como a operação foi executada, e aí eu vou informando a condução dessa operação. Eu vou sempre acompanhando e informando se eu estou movendo o stop ou não. Então, o stop foi movido aqui para a máxima desse candle, 42.150, o stop foi acionado logo na sequência, stop de proteção, trazendo ali um leve ganho na operação de 0,15% e no capital total uma evolução de 0,15%. As outras 2 operações, algumas eu cheguei a recomendar e não executei. Então, lembrando que eu sempre informo quando eu executo uma entrada. As outras 2 foram operações perdedoras. Uma de menos 0,20, que gerou uma redução do capital total de menos 0,19, e a outra de menos 0,04%, reduzindo o capital da mesma proporção, devido a ser praticamente 100% aí do capital utilizado nessa operação, levando em consideração que é o tamanho dos contratos que você está operando. Olhando aqui para as entradas, foi uma nesse ponto aqui e a outra tentativa foi aqui nesse ponto. Stop aqui foi reposicionado de forma bem curta mesmo, colocando aqui como um ponto de referência que não deveria voltar mais para cima dessa região dos 42.425. Ela terminou voltando para cima e a saída foi devidamente efetuada. Então foi um dia onde a principal operação de contratendência terminou sendo executada mais para depois das 4 horas, ou seja, se aproximando do horário que era 17 horas dos dados, da divulgação dos dados do livro bege, da minuta do Fed. Então há 3 indicadores que eu costumo não ficar atento em si aos dados que vão vir, mas em si ao horário, devido à questão de mudança, principalmente de volatilidade, abertura da volatilidade no mercado, que é dados de emprego dos Estados Unidos, primeira sexta-feira de cada mês, e decisão do Fed, que é em relação à taxa de juros dos Estados Unidos, e por último o livro bege, que é a minuta do Fed em relação à sua decisão da taxa de juros.
Para o próximo pregão, ficaria atento ainda, como eu já disse aqui no gráfico diário, para seja a operação na ponta compradora, mantendo-se aqui sem perder os 41.675, mas dependendo também do que fizer aqui de ida para cima, se não ganhar muita força, também ficaria atento, não descartaria a operação ainda na ponta vendedora. Logicamente, também olhando para a ponta compradora, ou algo que eu não fiz muito no pregão de hoje e realmente foi uma falha no meu modo de ver. Olhando agora para PETR4, lembrando que eu vou ficar mais focado durante o pregão em day trade em cima do mini índice, por isso eu não estou até exibindo o mini dólar nesse momento, visto que eu vou ficar bem focado no mini índice para day trade e as ações eu vou ficar mais para swing trade. Então a ação não vou ficar focado em ação para fazer nenhum tipo de day trade, mais focado em mini índice. No mini índice aí, para quem quiser acompanhar, basta seguir aí as orientações através aí do Telegram. Petro acionou a nossa saída. A ação, primeiramente, na primeira hora de pregão, já veio a oscilar acima, até fechar acima dos 4,57. Nesse momento, eu ainda não encerrei a operação. Ela chegou aqui a voltar aqui para baixo. Quando gerou essa sinalização de um possível topo aqui na mesma região do topo anterior, fiquei acompanhando. Após esse candle, ela não deveria mais ter voltado para cima dos 4,57. Ou seja, não deveria ter superado a máxima aqui desse candle 4,57. Na hora que ela faz isso, já não tinha mais motivo de manter a posição vendida em cima da PETR4, gerando aqui uma perda de 2% na operação total, na operação, e no capital total isso representou uma redução de 0,14%. O ativo com essa movimentação segue com a perspectiva de poder testar efetivamente a região dos R$5. Aborta essa possibilidade se voltar para baixo da mínima do pregão de hoje, R$ 4,51. Na Vale 5, o dia foi de alta de 4%, candle de reversão chamada de estrela cadente, perda da mínima do pregão de hoje, reforça o início de um movimento de baixa nesse ativo. Risco um pouco maior de buscar a operação da ponta vendedora aqui contra a tendência em cima desse papel. Eu selecionei alguns papéis para mencionar a possibilidade de venda aqui de swing trade a partir do próximo pregão, seja aí até a operação contra a tendência, entre aspas, aí, contra a tendência. Então, seguindo aqui, só mencionando que a Vale tem suporte nesse gap, R$ 8,30, e abaixo disso, região importante de suporte, que pode trazer novas entradas, principalmente para swing trade na ponta compradora, a região de 8,05 até 7,93. Depois disso, temos aqui para comentar justamente os ativos. Lembrando, dê um like aí na videoanálise, um joinha se estiver sendo útil para você. Caso contrário, se não tem alguma coisa que você não está te agradando, deixa aí seu comentário, me manda e-mail, fique à vontade. Será um grande prazer também avaliar aí suas sugestões, suas críticas. Eu estou aberto a isso. Brasil Foods, movimento de alta vindo aqui para a região de resistência aqui anterior. Gerou até uma formação aqui de pivô de alta, ou seja, quando eu falo está em tendência de alta, mas no gráfico semanal, principalmente no gráfico mensal, ainda dentro de um movimento de baixa, nem superou a máxima do mês anterior, já fez um bom movimento de correção aqui no semanal, possibilidade de iniciar um novo movimento de subida, está em cima da resistência, e a minha primeira tentativa de uma venda seria aqui, além da que eu já fiz uma primeira tentativa, a próxima tentativa seria aqui, se perder a mínima do pregão de hoje, R$ 51,70 para o próximo pregão. BVMF3 fechou aqui com alta de 0,67%, patinando bastante em cima dessa resistência. Caso o ativo, ao invés de conseguir se sustentar acima desse patamar em torno dos R$ 10,50, R$ 10,50, R$ 10,60, se vier para perder a mínima do pregão de hoje, também ficaria atento para buscar a operação na ponta vendedora, apesar dessa, ou seja, seria um sinal de falso rompimento. Vai lá em cima, não consegue fechar acima e até volta para baixo da mínima do pregão de hoje. E por último, KLBN11, que já foi comentado na última videoanálise. Ativo que eu ficaria atento para a venda, já fez segundo candle que testa aqui essa região de resistência e não consegue fechar acima. Caso venha a perder a mínima do pregão de hoje, seria o principal sinal de venda no meu modo de ver em cima desse ativo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. E até a nossa próxima videoanálise e o acompanhamento aí em tempo real no nosso pregão. Até mais.